Olá, eu sou a Denise Gurgel, fisioterapeuta e consultora de sono da Casa Crescer, e eu estou aqui para conversar com vocês sobre sono e amamentação. Bom, na verdade a gente não faz isso, a gente não acorda a criança se ela estiver dormindo. Então, claro, um bebezinho de 3 meses é diferente do padrão de um bebezinho de 1 mês de vida. Então, bebê recém-nascido a gente sabe que tem que ter um pouco mais de cuidado em relação a essa questão da amamentação e dos tempos e intervalos, mas é muito importante a gente sempre ir tirando a dúvida como um norte de direção com o pediatra, que vai dizer se essa criança já está apta a ficar muitas horas sem amamentar. Um bebê que vem ganhando peso bem com 3 meses, e no caso dela, que faz uma tirada de sono assim tão boa, essa primeira tirada de sono que a gente considera como se fosse uma noite inteira da criança, claro que é muito importante sim deixar essa criança dormir. Porque é no sono que os hormônios são liberados, é no sono que a criança cresce. Então, não acorde o seu filho para amamentar. Se ele está dormindo é porque ele está bem alimentado, né? A gente não acorda para comer de madrugada, nós adultos, né? A gente não coloca o relógio num determinado horário para comer e para se alimentar. E tudo mais. Eu acho que no começo a gente às vezes até pode usar um relógio como uma referência, mas não um relógio para o bebê mamar, mas para você ir percebendo, porque às vezes são tantas coisas acontecendo na vida que a gente não vai percebendo o nosso corpo no início, quando o bebê nasce. Então um aplicativo ou outro pode ajudar a direcionar. Só que o legal é que você aos poucos vai percebendo como é que o seu organismo funciona. Né? Por exemplo, às vezes a gente molha a blusa, né? Porque você já sabe que está chegando a hora do bebê mamar, então seu seio aumentou de volume, então a gente aos poucos vai percebendo isso, essa necessidade da criança fazer esse intervalo de mamada, né? A própria criança vai dando essa dinâmica. Usar os recursos de anotação, de aplicativo, no começo, eu acho que é bom para te dar uma segurança, só que você não pode ficar escrava disso o resto da vida, porque o bebê ele não é um projeto nosso, né? E tudo pode mudar, um dia ele pode mamar depois, outro dia ele pode mamar antes, então pode ser legal como uma referência inicial para você se sentir segura, só que aos poucos a gente vai observando o bebê, porque na verdade ele é o nosso melhor professor, né? E eu não vejo problema nenhum o bebê adormecer no peito. Se a gente for pensar no nosso hall assim de amigos, né? Eu garanto que tem bebês que dormem no peito e dormem bem, não é? Se o seu bebê dorme no peito e acorda muitas vezes, será que é por conta disso? Porque se o bebê da amiga, né, dorme no peito e dorme bem e não é um problema, provavelmente não seja isso. Geralmente o problema central mesmo em relação à questão do sono da criança, ela está em 2 pilares. Primeiro, a falta de rotina da criança, e quando eu falo a rotina, é rotina e ritmo. Não é uma rotina com rigidez de horário para que a criança possa dormir, não. É a gente conhecer o ritmo natural de sono da criança e tentando ajudá-la a adormecer dentro desses períodos para ela ter um descanso ali durante o dia, que são as sonecas. Então a gente criar uma rotina de acordo com o ritmo natural da criança, sem uma imposição muito rígida, a ideia não é essa, porque senão a gente vira muito policial em relação ao sono da criança, e isso faz muito mal, na verdade, para a família, né? Porque se sentem pressionados a seguir aquela rotina. Então, a gente entendendo como é que funciona o ritmo de sono da criança para ajudar ela a adormecer. Em geral, a questão de sono da criança, a dificuldade dela em fazer uma manutenção de sono com maior qualidade à noite, não está no fato dela adormecer no peito. Geralmente está no fato da criança não ter uma boa rotina de descanso durante o dia. Questão 1. A questão 2, muitas vezes, é no gasto de energia da criança. Então, todas as crianças, elas têm uma necessidade sensorial. Tem criança que tem muita necessidade de movimento, tem criança que tem muita necessidade de barulho, tem criança que tem muita necessidade tátil. Então, durante o dia, a gente tem que ir suprindo essa necessidade da criança, né? Por quê? Porque se a gente suprir essa necessidade da criança durante o dia, diminui a possibilidade dela despertar durante a noite para nos procurar. Quem já voltou de licença maternidade pode estar sentindo um pouco disso que eu falei, mas aí fica um pouco pela privação da presença. Então, quando a gente volta a trabalhar após a licença maternidade, é muito comum o bebê despertar mais vezes, claro, né? Porque a mãe estava disponível ali o tempo todo e agora a mãe não vai estar mais disponível 100% para essa criança. Então, termina sendo comum
comum a criança despertar ali mais vezes. Então também é preciso, durante o dia, gastar a energia da criança. Porque se ela não gastar, ela vai ficar em débito. Quando chegar à noite, ela vai solicitar você. Quem tem filho grande, acho que deve lembrar de algum dia essa situação, que eu vou dar um exemplo. Sabe quando você vai colocar o pijama no filho e o filho fica pulando na cama? Porque ele fala, mãe, eu preciso pular, eu tenho que pular, eu preciso pular. Então, na verdade, o que ele tá fazendo não é atrasar a hora de dormir só, né? Ele não quer só dizer pra você que ele quer ficar com você, que ele tá querendo atrasar a hora de dormir. O pular é uma necessidade que ele tá tendo sensorial, vestibular, né, proprioceptiva, que é a sensação do corpo em relação ao espaço, de gastar essa energia. Porque pode ser que ele tenha ficado o dia, amanhã na escola, a tarde inteira, por exemplo, em casa, assistindo televisão. E aí, quando você chegou, você deu um pouco de atenção, brincou com ele ali um pouquinho no chão, mas brincou de carrinho, brincou de alguma coisa, já deu o jantar e coloca ele pra dormir. E ele não gastou essa necessidade que ele tem de se movimentar, entendeu? Porque ele ficou muito entediado durante a tarde, né? Sem ter estímulo. E a criança tem essa necessidade, às vezes, de fazer isso. O mesmo também acontece com o bebê. Todos os bebês são muito táteis, são muito proprioceptivos. Então, durante o dia, a gente precisa, nos intervalos de soneca da criança, fazendo essa integração sensorial, que é oferecer estímulos para suprir essa necessidade da criança. Então, para essa criança que busca o peito para tudo, né? De repente, oferecer muito mordedores com texturas diferentes. Né? Se você já está na fase da introdução alimentar, a fruta com textura diferente, uma diferente da outra, temperatura diferente, um pouquinho mais friinha, um pouquinho morninha, por exemplo, para a criança ir tendo e acumulando experiências sensoriais, justamente para ela não buscar essa situação o tempo todo para conseguir relaxar e adormecer. Mas não é um problema adormecer no peito desde que a criança durma bem.